Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, só o versículo 12. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Amém? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém? Somente esse versículo. Pai querido, sela, ó Deus, a nossa vida, nos guarde, ó Deus, das estratégias de Satanás, e que o Senhor fale conosco, Pai, nessa manhã. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quero falar, irmãos, para nós essa manhã, um pouco sobre a realidade espiritual. No discipulado dessa semana eu me lembrei de uma história, e essa história ficou na minha mente durante a sexta, o sábado, e eu fiquei refletindo acerca desse acontecimento. Certo casal, irmãos, lá na igreja de Santa Cruz, você está prestando atenção, amém? Eles eram liderança muito forte na igreja, uma liderança assim expressiva dentro da igreja de Santa Cruz. Certa vez, irmãos, eles nos chamam para orarmos pela casa deles. Eles compraram uma casa nova, a casa assim que eles sempre sonharam, e fomos eu e a pastora lá, oramos, ungimos a casa deles. Quando nós chegamos na casa deles, a casa estava assim um pouco abandonada, e atrás da casa tinha um quartinho muito escuro, assim como se fosse assim, um quarto de bagunça, sabe? Só estava vazio o quarto. E quando eu cheguei ali, eu passei na frente, eu olhei, eu vi como se fosse uma criança dentro daquele quarto. Aí eu olhei, irmãos, e vi que aquele susto assim, parece uma criança encolhida dentro daquele quarto. Aí quando eu olhei, não tinha nada. Aí eu chamei o casal e falei, olha, pai, está repreendido. Eu falei, está repreendido, mas eu vi como se fosse uma criança assim, encolhida dentro desse quarto. Quando eu falei isso, não me lembro se foi ele ou ela que falou, mas um dos dois falaram assim, pastor, essa casa era de um feiticeiro, de um macumbeiro, e contam as histórias muito estranhas dessa casa. E eu, por diversas vezes, passando por ali, eu sentia uma coisa ruim. Aí ali, meu irmão, a gente foi, ungiu, repreendeu os demônios, né? Repreendemos aquele espírito maligno que nós discernimos que era, e voltamos para nossa casa e eles continuaram a morar lá. No decorrer, meu irmão, da vida deles, foi só desgraça naquela casa. Eles que tinham um casamento consolidado,
Começou, meu irmão, a brigalhada, começou problemas atrás de problemas. Era um casal assim muito precioso mesmo, a gente amava eles. Ainda amamos, né? Mas veio uma desgraça atrás de desgraça na vida deles. A ponto desse homem, numa madrugada, pegar uma marreta, você está me ouvindo? Uma marreta e começar a quebrar a casa inteira com a marreta. A ponto de quebrar porta, quebrar parede, tudo com a marreta. Você tem uma ideia. A ponto da família achar que haveria uma desgraça. Nós tivemos que ir lá diversas vezes. E era um casal ativo, líder importante no meio da igreja. O que aconteceu? Eles se separaram. Hoje está cada um para um lado. Eu sei que ele ainda permaneceu na igreja, lutando muito. Ela desviou por um bom tempo. Não sei mais como está a vida deles. Talvez você diga assim: pastor, mas você não repreendeu? Pastor, você não ungiu a casa? Eu quero, meu irmão, que você entenda algo muito simples no mundo espiritual, que talvez você até diz que sabe, mas talvez você não vivencie. Naquele momento onde havia aquele demônio, e provavelmente era um demônio de criança, né? Como aí na macumba diz que é os hereis, não é? Que é um demônio que traz contenda, traz adversidade, traz imaturidade para casa, para o casamento. Naquela hora ali nós repreendemos, nós expulsamos, e eu creio que naquele momento o demônio saiu daquela casa. Mas vira para o seu irmão e diga assim, para acordar ele mesmo, diga assim: o diabo não desiste. Diga para ele. Tu acha, meu irmão, mandei embora, então ele desistiu. Quando nós expulsamos um demônio, ele fica ao redor, ou seja, da nossa casa, ou seja, da nossa vida, ele fica ao redor tentando voltar, e tentando voltar 7 vezes mais. Então, meu irmão, não adianta você chegar na sua casa agora e dizer assim: eu repreendo todo demônio em nome de Jesus, e amanhã continuar o nível de pecado, de brechas. Onde há brecha, o diabo age. Diga assim comigo: o diabo não tem medo de cheiro de óleo. Diga assim: o diabo não tem medo das músicas da Cassiane, pode até ser do Arautos do Rei, Diante do Trono. Meu irmão, se bobear, ele até canta, dependendo da música. O diabo não tem medo da rádio gospel que você ouve. O diabo, ele tem medo da santidade que o Espírito Santo gera na sua vida. É isso, meu irmão, que ele teme. É isso, meu irmão, que ele não aguenta. Então eu quero trazer para nós o seguinte princípio. Você tem que identificar qual é a estratégia espiritual do diabo para tentar te atingir. Pastor, mas eu já sei disso. Quantos aqui já sabiam desse princípio? Levante a mão assim. Glória a Deus. Mas às vezes a gente sabe, mas não pratica. Você tem que discernir quais são os planos do diabo a teu respeito. Por exemplo, nessa casa, a gente até fala casa mal assombrada, não é? A gente fala aí. Não existe casa mal assombrada, mas existe casas
endemoniados, onde demônios agem. Eu já fui em algumas casas, irmãos, que panela voava. E não era para fazer janta não, irmão. Não penso que o demônio ia fazer janta não é isso não. Quantos aqui já conheceram alguma história assim, que acontece em alguma casa? Levante a mão assim. Tem gente aqui, ai pastor, muda de assunto, está repreendido. Ai pastor, vai que cai a panela lá, ai Senhor, ainda faz o sinal da cruz. Lógico, meu irmão, não é tudo que acontece na sua casa que é demônio, amém? A gente tem que ter sabedoria. Mas há casos específicos de demônios territoriais. Então, se você identificou que na sua casa, ou até às vezes no seu bairro, há determinados demônios que agem de determinadas maneiras, você tem que vigiar. E mais, se você quer uma grande ajuda para entender como o diabo quer atingir sua família, olha para os seus antecedentes. Antecedentes não, antepassados, perdão. De manhã, né, irmão? Minha mente é mais devagar. Olha para os teus pais, para os teus avós, para os teus bisavós. Porque o diabo, os demônios, eles são extremamente organizados. E na maioria das vezes eles querem agir de geração em geração com os mesmos tipos de pecado. Então, uma coisa que pode facilitar você a identificar a estratégia do diabo é você olhar para o teu passado. Quais eram as lutas que o teu pai passou, tua mãe passou? Quais eram as lutas talvez que teu bisavô passou? E esses demônios, eles tentam, não é, atingir geração após geração. Diga assim comigo: a minha geração, diga com fé, a minha geração quebrou, diga com fé, quebrou todo o laço com demônios dos meus antepassados. Você crê nisso em nome de Jesus? Pode dar até uma salva de palmas. Algum guerreiro aqui estava batendo palma. Ah, pastor, meus pais eram uma briga que só, era adultério, era mentira, era problemas financeiros. Então, meu irmão, você identifica, então essa é a área que o diabo quer agir, é essa a área que eu vou me blindar. Outra área, meu irmão, que o diabo costuma usar de geração em geração, é a área da depressão. Você pode ver, se uma mãe é depressiva, a tendência do filho ser depressivo é muito maior. E não somente por questões metabólicas, mas por questões também espirituais. Um princípio que eu quero tratar para a gente aqui é o seguinte: quando nós temos o Espírito Santo, você é cheio do Espírito, amém? Nós aprendemos a discernir o que é espiritual e o que não é espiritual. Por exemplo, se de madrugada você ouvir um barulho na sua casa e for um gato, você não vai achar que é um poltergeist. Você, meu irmão, vai ter o preste atenção, parece simples, irmão, mas é muito forte. Você não vai achar que é um demônio, porque o Espírito Santo, ele te dá discernimento de espíritos. Agora, meu irmão, há coisas na nossa vida que parecem comuns, mas que na hora o Espírito Santo vai dizer para você: isso não é natural, isso é espiritual.
Quantos já tiveram uma experiência assim? Levante a mão, dá um glória a Deus aí. Que às vezes acontece algo que parece comum, mas você sabe que não é. Por exemplo, a resposta de um filho. Quem tem filho aqui? Então é para nós, hein? Às vezes, meu irmão, um pai que está cheio do Espírito, ele discerne se a resposta do filho foi dada por ele ou influenciado por um demônio. Porque a gente não pode deixar de vigiar, porque muitas vezes os demônios estão minando a cabeça do nosso filho, e às vezes a gente está conversando e vem uma palavra do filho, e na hora você discerne, essa frase não veio dele. Essa atitude não veio dele. Da mesma forma, meu irmão, no meio ao casamento. Preste atenção aí, quantas vezes dentro dos nossos relacionamentos, né, do nada está tudo tão bom, tão maravilhoso, e do nada vem uma discussão do capeta, irmão. Literalmente. O cara, a mulher que não tem discernimento espiritual, ela acha assim, é que o dia foi cansado, ele está estressadinho, ela está estressadinha. Mas quem tem o discernimento espiritual já identificou, tem uma seta de Satanás aqui. O diabo lançou alguma coisa no coração dele, alguma coisa no coração dela. Aí quem é cheio do Espírito sabe o que faz? Epa, tem coisa espiritual aqui. Aí ele levanta as suas mãos e diz assim: eu repreendo toda a seta de Satanás contra o meu casamento, em nome de Jesus. Ele, meu irmão, identifica o diabo usando o filho. Eu repreendo esse espírito sobre a vida do meu filho, em nome de Jesus. E às vezes, irmãos, essa repreensão não vai se dar de maneira revelada, não. Você está me ouvindo? Não adianta lá na briga, lá, né? Tu virar para o outro, sai demônio em nome de Jesus. Aí a briga vai piorar. E nem botar a mão na cabeça do teu filho na hora da briga, da discussão, vai piorar. Mas você, como homem sábio, uma mulher sábia, você vai deixar as coisas esfriar, você vai dobrar o seu joelho, você vai orar, você vai se levantar, vai levantar as mãos cheias de autoridade dentro da sua casa, você vai repreender e o demônio vai ter que sair em nome de Jesus. Então, meu irmão, quando nós temos o Espírito, a gente discerne o que é natural e o que é espiritual. E a gente tem que ter esse discernimento, porque senão a gente cai em dois radicais. Um é o radical de que tudo é o diabo, e o outro radical é que nada é o diabo. Você está andando debaixo da marquise, uma gotinha d'água cai na tua cabeça. Ai, é Satanás querendo tirar minha chapinha. Ô demônio. Tu tá rindo, irmão, mas tem gente que vive nesse nível e acha que isso é espiritualidade. Isso não é espiritualidade. Não é? Você tem que ter discernimento. Há coisas que acontecem na nossa vida que não são demônios, mas há coisas que acontecem que são. Então, como eu vou saber? Diga assim comigo: eu preciso. Diga bem forte: eu preciso estar treinado. Você tem que treinar para a sua vida espiritual. Quanto mais, irmãos, experiência, mais discernimento você tem. Eu me lembro de uma frase que o pastor Adílio sempre falava, quando a gente era novo e andava muito com ele. Ele falava o seguinte assim, ó: pega essa experiência e coloca na tua mala. Sempre fala isso. Teve uma vez, irmãos, que eu e Jordã, Ludmila também foi, acredito que também foi também. Nós fomos na igreja aí, eu ia atrás de Adílio, onde ele ia, né? Aí nós fomos numa igreja lá, aí se manifestou um demônio.
Aí Jordão foi expulsar, hoje pastor Jordão, né? Aí ele foi expulsar, botou a mão na cabeça do homem, o homem começou a tremer, irmãos, uma tremedeira, e Jordão, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, nada do diabo sair. Aí fui eu, né, amigo, né, fui lá tentar ajudar Jordão. Aí eu botei a mão na cabeça do cara, sai demônio, e o homem, ó, só tremia, irmão. Irmão, nada do demônio sair, o demônio não saía por nada. E assim, no altar da igreja, eu e ele já envergonhados, a gente mandava o demônio sair, e o demônio não saía. Aí eu me lembro direitinho, veio o Adílio só olhando a gente assim, ó. Aí Adílio veio, pegou a mão do endemoniado e falou assim, ô treme terra. É o nome do demônio, Deus do céu, ele inventa aí. Ô treme terra, sai agora aí, em nome de Jesus. O bicho saiu. Não é? Aí nós estávamos no carro, aí eu fui e perguntei a Diego, por que o demônio não saiu? Perguntando para ele no carro. Aí ele perguntou, ó, vocês estão em santidade? Eu e o Jordão olhamos assim, na hora, né? Eu não identifiquei nenhum pecado exato, né? Aí no final ele falou assim, ó, às vezes Deus permite umas coisas dessas para botar na mala de vocês. Aí sabe aquelas frases, né, irmão, que vem e entra na nossa cabeça e a gente não esquece, botar na mala. Então cada experiência espiritual que a gente tem gera em nós maturidade espiritual, amém? Diga assim, a experiência, diga bem forte, a experiência, quando é válida, gera maturidade. Então tu não vai fazer igual eu fazia também não, eu era o maior caça-fantasma, irmão, eu. Era saber que tinha um endemoniado e eu vou lá. Alguém já vivia um tempo assim? Levanta a mão assim. Ah, mais um lá. Só eu e mais um doido aí, ó. Eu tinha assim uma curiosidade muito grande. E talvez, irmão, sabe por que essa curiosidade foi gerada dentro de mim, esse desejo? Porque eu fui criado numa casa onde a minha mãe tinha muito medo de demônio. Não é, Ludmila sabe. Por exemplo, eu experimentei o avivamento na igreja lá do Vale, né? Em 97. Então minha mãe era de uma igreja bem tradicional e eu levava a mãe, vamos lá no culto de libertação às quinta-feira. Irmãos, eu levei ela algumas vezes. Quando o demônio se manifestava, irmãos, ela suava fria. Ela assim, ai meu Deus. Ela ficava apavorada. Então, tipo assim, ela botava muito medo na gente. Eu já contei a história aqui, que ela contava pra gente não deixar de ir na igreja. Acho que eu contei, não contei? Bom, se eu contei, eu vou contar de novo. Ela contava, irmão, que se a gente não ia para a igreja, ia bater um homem vestido todo de branco para ver televisão com a gente. Aí ela contava toda uma história que um jovem deixou de ir para a igreja e de repente bateu a porta e o jovem abriu a porta e quando viu um homem de chapéu branco. Aí ele fechou a porta, quando chegou na sala estava o homem lá sentado no sofá, dizendo, eu vim ver filme contigo. Meu irmão arrumava rapidinho, vamos para a escola. Então eu fui criado, né, nesse ambiente meio assim, de ter medo dessas coisas. Então quando eu comecei a ver que todo espírito maligno está submisso ao nome de Jesus, você pode dar um glória a Deus por isso? Todo espírito, aquilo ali me fascinou. Eu quero te dar um conselho hoje. Se você tem mantido a sua vida em santidade, buscado a presença de Deus,
o diabo não pode assombrar a tua casa. O diabo não pode tocar nos teus filhos. Eu creio nisso muito forte, irmão. Às vezes você está vivendo uma situação, pastor, parece que meus filhos estão se perdendo, parece que meus filhos estão se desviando, parece, ouça o que eu estou te dizendo. Se você está na presença de Deus, Deus vai dar um jeito de te honrar. Deus não vai permitir que os teus filhos se percam. Eu creio de todo o coração. Quem crê, dá um glória a Deus aí. Não vai. É promessa. Você e a sua casa vão servir ao Senhor. Pastor, mas e o livre-arbítrio? Livre-arbítrio sim. Mas eu creio que Deus vai fazer o possível e o impossível para guardar a tua geração. Então, meu irmão, voltando aqui, você tem que ter experiência. E experiência a gente adquire através de treinamento, amém? Um outro princípio, diga-se comigo, eu tenho que aprender, diga bem forte, eu tenho que aprender que as estratégias são fundamentais. Então, identificou uma área que o diabo tenta agir na sua vida. Por exemplo, essa área que o diabo tenta agir na sua família é na área da sexualidade. Se você discerniu que é a área sexual, você tem que ter uma estratégia voltada para a área sexual, irmão. Se você tem problema nessa área, você não vai poder ver determinados tipos de filme, que talvez para um não ia atingir tanto, mas se é uma área de fraqueza que o diabo age ali, você não pode ver. Se a sua área, meu irmão, é dos vícios, você vai discernir que há coisas que você tem que estar longe, há aniversários, festas que você tem que sair. Você está entendendo, amém? Você tem que trilhar uma estratégia. Pastor, eu sinto que é um demônio agindo na minha casa. Eu vejo vulto, eu ouço barulhos esquisitos. Minha família é uma briga que só. O que você vai fazer? Você vai orar. Preste atenção, vou terminar aqui. Você vai orar e vai dizer assim: Senhor, me dá a estratégia que eu preciso para guardar minha família. Aí sabe o que o Espírito Santo vai fazer? Ou através da Bíblia, ou através de alguém, ele vai vir e vai falar com você o que você precisa fazer. Há momentos que Deus vai chegar: filho, jejue pela tua casa. Filha, faça um propósito de oração, ore nas madrugadas. Há momentos que o Espírito Santo vai chegar para você e vai dizer: filho, filha, essa tua luta você não vai poder guerrear sozinho, pede ajuda a alguém. E eu tenho certeza que o Espírito vai trazer a pessoa certa para estar do teu lado no meio da tua guerra, amém? Então, resumindo, não ignore o mundo espiritual. Peça a Deus discernimento espiritual para você não viver nem o radical de que tudo é o diabo e nem o outro radical de que nada é o diabo. Peça a Deus discernimento espiritual. Peça a Deus experiência, maturidade, amém? Identifique a área que o inimigo tenta agir e busque uma estratégia. Vamos ficar de pé? Feche teus olhos. Pai querido, nos revista, Senhor Deus, nessa manhã, de toda a armadura espiritual. Sabemos, Deus, que somos alvos prediletos de Satanás, mas sabemos que somos filhos protegidos do nosso Pai.
Então que o Senhor, ó Deus, nessa manhã revista a nossa vida, revista nosso casamento, nossos filhos, revista essa igreja, Pai. Declaramos que não aceitamos nenhuma ameaça de Satanás. Que caia por terra toda ameaça de Satanás em nome de Jesus. Cremos, ó Deus, que a tua mão é estendida sobre a nossa casa. E nesse momento, Deus, nós repreendemos todo espírito maligno contra a nossa família. Se há algum demônio tentando se esconder dentro da nossa casa, nós repreendemos em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. E declaramos que nós estamos debaixo da tua poderosa mão. Em nome de Jesus. Amém. Dê mais uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Pode se assentar um pouquinho.